Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e estamos começando mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje temos um convidado especial, é o diretor-presidente do Porto de Suape, Márcio Guiot. Seja bem-vindo, doutor Guiot. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Né? O Mário fez aí o convite para participar. O Mário é uma pessoa do setor há muito tempo, que eu conheço, respeito bastante. Então, sinto-me honrado de estar aqui. E ao meu lado, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Guion, prazer enorme ter você aqui com a gente. E a recíproca é verdadeira, tenho um profundo respeito por você como profissional. E a gente tem acompanhado muito o trabalho lá de Swap. E a gente queria também dividir aqui com o nosso público, né? Muito do que está acontecendo lá, dividir com a gente aqui, passar as informações e todo o potencial. Eu sou fã de Swap, do modelo de desenvolvimento econômico a partir de Swap para Pernambuco, né? E vamos deixar o pessoal atualizado aqui, vai ser muito bom esse bate-papo aqui. Seja bem-vindo, viu? Bacana, para mim está sendo um aprendizado, vindo depois da iniciativa privada toda a minha vida. E aceitei o convite da governadora Raquel Lira, a missão de estar em Suape e estar do outro lado do balcão, né? Sim. Então, acho que muitas coisas mudaram para mim de percepção de como avaliar o setor de um outro ponto de vista, né, da responsabilidade que um porto tem do ponto de vista socioeconômico, né, para um estado, para o país. Então tem sido uma experiência maravilhosa. Perfeito. Nós sempre abrimos esse podcast querendo saber um pouco da biografia dos nossos convidados. Fala pra nós, quem é Márcio Guiot? Eu sou carioca, deixar o time de futebol, a gente falou para não falar, né? Sou carioca, casado com a Úrsula, a gente namora, a gente está junto desde 14 anos de idade. Tenho dois filhos, né, Maria Eduardo e João Vitor. Nenhum dos dois quiseram vir para o setor, um faz psicologia, o outro faz odonto. Acho que viram o pai ficando meio doido aí durante o tempo todo ali. E sou bacharel em ciência náutica, me formei na Escola de Formação de Oficiais de Marinha Mercante no Rio de Janeiro, tomando 97. Viajei pouco tempo, né? Foi logo quando a Aliança foi vendida para o Hamburgo Sud e começaram a reduzir a tripulação. Aí um amigo me convidou para trabalhar numa agência no Rio de Janeiro, Ferti Import. Foi minha primeira experiência fora do mar, né? E estou desde então no setor, trabalhei 8 anos na Maersk, tanto na linha da armação, fazendo planejamento de carga. Aí depois fui pro Porto, no terminal em Buenos Aires, que eles adquiriram em 2000. Então, desde 2000 para cá, foi no setor portuário, trabalhando sempre em iniciativa privada, nos diferentes modelos que a gente tem, né? TUP, arrendatário quase TUP, entendeu? Tem de tudo um pouco. E agora, há 1 ano e meio, né, lá em Suape, como autoridade portuária, que é uma outra dimensão, né? Uma outra perspectiva. Assim que eu cheguei em Pernambuco, me deram um livro de presente, do jornalista Carlos Garcia, já falecido, e o título do livro é Suape é muito mais que um porto, e de fato é. Eu cheguei com uma perspectiva e com uma experiência na área portuária, mas lá é quase que uma cidade, né? A gente são 17,3 mil hectares, né? 59% da área de preservação ambiental, 83 empresas instaladas. A gente tem quase 20 mil pessoas, né? Não, 12 mil pessoas morando no território. São 20 mil empregos, mais ou menos, de todas essas empresas que estão lá no território. Então, o menu de situações e de temas é bem diverso. Mas na perspectiva portuária que eu estava falando inicialmente, foi muito assim, de ter essa visão do papel da autoridade portuária e das dificuldades da gestão pública, né? Principalmente nos processos internos de compra, de aquisição de material, até mesmo de contratação de serviço. Então hoje eu entendo, peço perdão aí aos meus ex-presidentes da autoridade portuária, às vezes não tenho entendido alguns posicionamentos, mas hoje eu perfeitamente entendo quando uma autoridade portuária fala, principalmente quando você tem que contratar algum serviço com uma certa urgência, é difícil. Por mais que eu tenha dinheiro em caixa, a gente não consegue colocar de pé muita coisa na velocidade que a gente gostaria. E ter essa sensibilidade, acho que é só mesmo passando, tendo uma experiência que eu estou tendo. Então, está sendo bem enriquecedor assim para mim. Sem dúvida. A gente teve até uma conversa com o ex-secretário Fabrício Domênico em outro momento, e ele falou exatamente algo parecido com isso, né, Mário? Foi sobre a ideia de que
o TUP ou o terminal ele tem essa visão econômica de crescimento, de busca de ofertar e de também acelerar os seus processos. Já uma visão de autoridade portuária é um pouco diferente, né? É uma visão de gestão de toda essa área, né? Você falou de área verde, você falou de área de pessoas morando ali, né? Conta pra gente, é realmente sobre isso mesmo? Além da visão econômica, é uma visão social, uma visão... Não, o SOAP tem muito isso pela questão de ser um complexo industrial portuário, né? Então acho que nem todos os portos têm tanta essa demanda como a gente tem lá, apesar de qualquer porto ter as suas externalidades e ter que conseguir mitigá-las e trabalhar sobre elas, e que hoje também é muito mais tranquilo. Quando a gente coloca em a pauta ESG, as empresas têm muito mais tranquilidade em tratar das suas externalidades, porque no passado o julgamento era muito forte, né? Então hoje é necessário e as empresas se colocam para discutir, né, esse contexto. Então, a gente tem essa particularidade de ser do território, de ter toda essa diversidade de assuntos que talvez não seja a mesma coisa lá que, de repente, o Luiz tem em Paranaguá, o que o Pomini tem em Santos, né? Mas, dando alguns exemplos, essa caráter assim, de complexo e de todas essas atividades é bem particular lá do que a gente tem em Soares. E eu me diga uma coisa, a questão da governança, ela é um problema sistêmico, né? Nós temos isso nas docas federais. Você está dizendo que no modelo de porto delegado, no caso no estado de Pernambuco, também é um problema, então é uma questão sistêmica, né? O fato de ser uma empresa pública ou de uma autarquia, a dificuldade de contratar, de realizar, cumprir o orçamento, enfim, essa questão toda. O que é melhor? É tentar deixar o campo operacional para o privado propriamente dito, ou você acha que vale a pena a gente trabalhar na busca de um modelo que dê mais autonomia, que dê uma possibilidade de você trabalhar uma gestão, como é que eu vou dizer? Entendendo que a empresa pública ela está no mercado, por ser empresa, né, ela tem esse negócio de estar no mercado competindo, né, e no caso portuário, um porto organizado competindo com outros terminais privados, e por conta disso ter uma gestão equivalente do ponto de vista de governança. Você tem lá provavelmente conselho de administração, tem conselho fiscal, deve ter uma auditoria independente cuidando, deve ter auditoria interna. Por que tanta redundância, por que tantos controles e por que tão baixa, vamos dizer, autonomia para um gestor? E o que é melhor trabalhar? Que tipo de solução? O que você acha? Assim, logicamente que vendo da iniciativa privada, trabalhar na iniciativa privada é bem mais fácil nesse ponto de vista, né? Se, por exemplo, se eu quiser contratar um estudo, uma consultoria específica, né, na iniciativa privada, você vai, seleciona 2, 3 empresas e você faz, lógico, uma tomada de preço, né? No privado não se rasga dinheiro, né? Pelo contrário. Mas a gente tem essa prerrogativa de fazer uma pré-seleção, né? E quando a gente traz para a nossa característica, para a nossa situação, a gente tem desde contratos desses de consultoria até grandes obras, entendeu? A gente não tem essa condição de, o que a gente está fazendo agora lá, um dos grandes investimentos que a gente está fazendo é a reforma do mole nosso de proteção lá dos PGLs. A gente não, é difícil da gente pré-selecionar, pré-cadastrar uma empresa que tenha know-how em moles, porque senão acaba dando uma perspectiva que a gente está direcionando. Então, por mais que você faça um termo de referência e tente cercar o máximo possível, você não pode fazer a ponto de caracterizar um direcionamento, mesmo que seja um direcionamento para 3, 4 empresas, né? Isso não pode ser feito. Então, mas o porto, né, público, Mário, lá, tendo essa experiência em SWAP, para mim está bem claro que o porto público ele tem um papel importante socioeconômico, né, para o Estado e para o país, e que se talvez estiver na mão da iniciativa privada, isso não seja colocado na mesa, e não que esteja errado, né? Você está numa empresa, você tenta trazer o melhor resultado para os seus acionistas, e hoje, logicamente, você expandindo mais para outros stakeholders, outros atores também, mas essencialmente você vai buscar atividades ou serviços que te tragam uma melhor rentabilidade. E talvez, numa perspectiva pública, tenham algumas atividades que você tenha que promover, porque não necessariamente você vai gerar riqueza no porto, mas você vai ajudar toda uma região, por exemplo. Então o SWAP tem muito esse papel, né? A gente tem lá, por exemplo, lá na região do Araripe, a gente tem uma das maiores concentrações de gipsita.
né? O governo do estado está empenhado em levar energia, né, que não tinha, estava trabalhando lá no processo produtivo deles, era com queima de lenha. Então a Copergás, que é uma empresa do estado, está chegando com energia para eles e viabilizando a ferrovia, e vai ser viabilizada. Tenho certeza que no futuro a gente vai ter em Suape um terminal especializado para exportação de gesso. E isso vai acontecer independentemente se para o porto vai ser uma atividade altamente rentável ou não, porque para aquela região vai ser muito importante. Então, eu acho que a saída hoje, né, depois desse 1 ano e meio, eu acho que é olhar para a gestão pública portuária e a gente tentar melhorar. Não sei se tentar ter uma regulação específica onde os órgãos de controle tenham a sensibilidade de que a contratação de uma dragagem não é algo trivial, né? A gente precisa de ter uma auditoria. Se eu quiser trabalhar com uma Big Four hoje, eu não consigo, né, fazer uma cotação entre as 4 maiores, se esse for o caso. Então, de sensibilizar os órgãos de controle, talvez tenha uma regulação, que eu acho que alguns setores conseguiram evoluir para isso, né? A gente tem agora a Conoportes que está vendo essas possibilidades de melhoria do marco regulatório, e a gente conseguir simplificar a chegada do investidor, né? Porque hoje a gente tem o papel do arrendatário e do TUP. Investir como TUP é mais atrativo do que investir no arrendamento. Isso não é o que estou dizendo, isso é o mercado que fala. Então a gente precisa tornar o investimento no porto público tão atrativo quanto. E se a gente for ver o conceito, estar no porto público deveria ser melhor, porque você já tem um canal, você já tem as vias de acesso, você, em tese, deveria ter ferrovia, e se a gente começa a abrir vários tubos ao longo da costa, esses tubos em algum momento vão demandar rodovia, vão demandar ferrovia. Então, ok se o investidor fizer e escolher esse caminho, mas estar no porto público, desde que fosse num modelo que fosse atrativo, deveria ter, por si só, uma atratividade maior, porque ele já conta com toda essa infraestrutura. Então a gente precisa fazer uma autoanálise, ver por que o TUP é melhor do que está dentro desse condomínio e atuar em cima desse modelo. E eu acho que é aí que o IBI pode, né, ajudar bastante, né, através da frente parlamentar. Foi uma excelente iniciativa, né? O deputado, né, o Paulo, ele tem esse viés, né, de ser de Santos, né? Eu trabalhei em Santos, ele foi prefeito lá de Santos e ele, assim, respira porto, né, por natureza. Então é importante a gente olhar, aproveitar esses atores e tentar simplificar e tornar o nosso modelo mais atrativo, porque não basta só a gente tomar uma decisão de que não vamos privatizar os portos públicos, se a gente não fizer nada para melhorar, porque senão com o tempo os portos públicos tendem a perder relevância, né? Você acha que, então, dentro dessa ideia de revisão, né? Hoje nós temos tanto a CEPORTOS, lá na Câmara dos Deputados, como também temos o programa Navegue Simples do governo federal, que é o maior programa de desburocratização partindo do Ministério por meio do PAC. Você acha que, então, esse é o momento da gente começar realmente a surfar, a nadar nessa onda de desburocratização e melhoria para acelerar a entrega de investimentos? Total, se é uma decisão nossa de país de não privatizar os portos públicos, a gente tem que olhar para o nosso modelo e tornar ele atrativo, né? Então, seja através da comissão, seja através do Navegue Simples, são excelentes iniciativas que a gente tem que aproveitar, né? Mas eu acho que entre a gente, quem vive o porto, já tem essa percepção, essa certeza, né? O que a gente tem que aproveitar através dessas iniciativas é de convencer os atores até que nos regulam e que nos controlam, né? Acho que até a questão da regulatória, até a própria ANTAC é parceira nisso aí também. É muito mais da gente conseguir ter segurança jurídica, né? A gente fala tanto de segurança jurídica no nosso setor, ela tem que ter para o gestor público também. A gente... qualquer ato que um gestor público toma hoje, o teu CPF está junto lá de toda... O Mário sabe muito bem disso. Então, a gente não pode trabalhar com uma espada na cabeça o tempo inteiro, porque a atividade portuária, isso serve até a nível de gestão de pessoas, né? A gente não concorre, o Porto Público não concorre só com o Porto Público. O Porto Público concorre com o TUP, né? O Porto Público concorre com uma atividade portuária, às vezes até num outro país. Então, a gente não pode se isolar no nosso mundo Porto Público, achar que está tudo bem e ver os investimentos tomando outros caminhos, né? Então, essas oportunidades precisam ser exploradas, com certeza. E Suape, que é um porto que cabota muito, concorre inclusive com outros modais, né? Que se você tornar o porto
num nível de ineficiência tal, essas cargas podem ir para outro modal e acabar pegando aí grandes trechos rodoviários e não passar pelo porto, simplesmente. Né? E a gente tem que potencializar o nosso transporte marítimo, né? Com a costa que a gente tem que usar mais cabotagem, a gente tem que promover. Isso vai vir através de uma simplificação, de uma melhoria do nosso modelo portuário. Porque senão vai acontecer isso mesmo que você falou, Mário. As cargas vão gradativamente procurando o caminho mais eficiente, né? A gente está, por exemplo, batalhando lá para ter a nossa ferrovia, um projeto de Estado, né, liderado pela governadora diretamente. E, pô, já tem anos, cara. Então, e você olha para o Nordeste lá e pega a configuração dos portos, a gente tem Pecém e Suape, já duas grandes realidades que não contam com um dos principais modais para poder potencializar um porto. Então, quando a gente coloca hoje o nível de movimentação, né, se a gente fazer uma comparação rápida, Pecém, Suape e Itaqui, você vai ver que nos últimos anos, Pecém e Suape a gente está meio que andando de lado, que eu digo andar de lado porque a gente está movimentando mais ou menos a mesma coisa, né, variando 3, 4% para cima e para baixo a cada ano, e Itaqui deu uma descolada. Pô, logicamente, Itaqui descolou porque eles contam com ferrovia. A gente tem que trabalhar para que os portos públicos já são uma realidade, eles estejam completos na sua essência em termos de infraestrutura, para aí talvez depois pensar em outros portos públicos, né? A gente, eu mesmo como portuário, me considero portuário, eu não vejo assim que a gente tem que apostar só em criar novas instalações portuárias. A gente tem que garantir o acesso, né? Garantir que, né, tenham rodovias decentes, tenham ferrovia. Os investimentos que a gente está fazendo em dragagem também é fundamental, né? Um porto precisa ter águas profundas. A gente concluiu a dragagem do canal externo, que estava parada há quase 10 anos, um pouco mais de 10 anos na verdade, né? A gente está em processo de homologação na Marinha, estamos para começar agora com a dragagem do interno, e garantir infraestrutura e um modelo que seja atrativo, cara, tem tudo para dar certo, e deixa a carga escolher o caminho mais eficiente, entendeu? A gente não pensa em infraestrutura como a gente vê, como acontece nos Estados Unidos e Europa, que se coloca infraestrutura na frente, né, tendo a certeza de que ela vai ser demandada, né? Então, tem muita carga hoje que sobrecarrega os portos do Sul e do Sudeste, que poderiam estar saindo pelos portos do Nordeste, se a gente tivesse as vias, né, corretas de acesso, entendeu? Então, esse contexto, ele é importante que seja avaliado e passando também pelo nosso modelo de gestão portuária que precisa ser melhorado. Eu achei muito interessante uma frase sua aí que falou sobre como é que o Brasil hoje, o investidor, ele acha mais interessante construir um TUP do que realmente estar dentro de um porto, sendo que um porto ele já vem com todo um condomínio. Você levando para uma questão de residência, é como se você quisesse construir no meio do mato uma casa, ao invés de construir num condomínio fechado, já com segurança, todo pavimentado, né? Realmente é uma inversão que o Brasil construiu. Agora, como é que a gente pode dar os primeiros passos para que essa inversão seja diminuída, né? Então, comece a ter uma melhoria, ou seja, seria trabalhar o que eu acho que todo mundo sempre fala, é a questão dos acessos, como você também disse. Essa autocrítica precisa ser feita, né? Essa autoanálise, vamos dizer assim, a gente já tem acho que bastante exemplo para chegar a essa conclusão, né? Por que o nosso modelo deixou de ser atrativo? E fazer um diagnóstico e tomar as ações necessárias. Então, acho que vem muito do que o Mário falou, né, de tanto da comissão como do Navegue Simples, muito de olhar para dentro do processo nosso de desburocratização e de tornar a gestão, ainda que pública, né, pouco descolada da lei das estatais que abarca todo tipo de atividade. Como eu falei, a nossa atividade portuária ela é bem específica e concorre com atores internacionais. E, logicamente, infraestrutura, né? A infraestrutura, eu acho que é muito mais fácil de você mobilizar e até aportar recurso público para viabilizar uma ferrovia para um porto público como o Suape, do que, de repente, você ter que fazer esse mesmo esforço para um TUP. Aí, com certeza, vão ter uma série de questionamentos. Não que não tenha que se fazer. Eu acho que tem que ter. A partir do momento que se tomou uma decisão de autorizar uma instalação portuária, se colocar numa cidade, às vezes em cidades que nem tem vocação portuária, tudo isso tem que ser analisado, né? Então, se eu autorizei um TUP em uma determinada cidade,
eu tenho que ter essa perspectiva de que eu vou precisar de rodovia, eventualmente, dependendo do volume de carga e da característica, eu vou precisar de ferrovia, mas quanto mais a gente pulveriza, acho que fica mais difícil. Se os portos públicos por si só, nem todos têm essa condição plena de multimodalidade, né? No começo da nossa conversa, você falou sobre a política ESG do Porto. O Porto de Suape ele tem uma vocação também para ser um grande produtor de hidrogênio e hidrogênio verde, né? Conta pra gente como é que o Porto está se planejando para receber essa estrutura. O ESG é bacana porque Suape, a gente respira ESG. ESG está na estrutura da nossa, tá na assim, espinha dorsal da nossa estratégia. E não tem como ser diferente pelo todo as particularidades do complexo. Uma das coisas que a gente mais se destaca hoje é a gestão ambiental e como Suape foi concebida, né? A gente fez 45 anos só recente, no ano passado, então é uma instalação recente, vamos dizer assim, mas ela já foi pensada criando todo esse cinturão verde que hoje ele serve não só de preservação ambiental, mas de proteção da atividade portuária e industrial. Então, a relação porto-cidade que está dentro da agenda ESG, em Suape, ela é muito, muito mais tranquila do que os portos centenários que a gente tem, onde as cidades cresceram no seu entorno sem muito planejamento, né? Então, a gente tem essa característica. E quando a gente fala de hidrogênio verde, está dentro de algo maior, que é a necessidade de descarbonização global, né? E o transporte marítimo, ele é um dos principais responsáveis pelas emissões. Então, a atividade portuária sendo um elo, ele tem que estar nesse contexto. Então, além da produção do hidrogênio verde, a gente tem uma série de iniciativas de responsabilidade climática, né, de resiliência do complexo, e a gente acabou de lançar a nossa meta de descarbonização para 2038, então tem uma série de iniciativas que tem que ser feitas ao longo desses anos para garantir que Suape vai estar descarbonizada nos escopos 1, 2 e 3. E quando a gente fala de hidrogênio verde especificamente, a gente lá no estado, a gente olha para as duas possibilidades, tanto de exportação de hidrogênio verde, que o Nordeste tem essa vocação, né? A gente tem muito sol, vento, e no nosso caso a gente tem infraestrutura portuária para ao momento que os projetos ficarem de pé e tiverem um grau de maturidade para serem instalados, a gente tem muita área para expandir, né? A gente hoje tem 2 km de cais, pelo plano diretor a gente pode chegar a 10, então assim, a gente está muito bem posicionado nesse sentido, mas a gente tem a outra vertente também, que eu acho que é o que a gente precisa tentar aproveitar como país, até nem como estado, mas de tentar atrair as empresas, né, as indústrias que venham para o país, a gente não ficar voltado só para a exportação do hidrogênio verde, mas que a gente consiga atrair as empresas para cá, para que elas possam fazer os seus processos produtivos, que isso com certeza vai gerar melhores oportunidades de emprego, com melhores remuneração, transferência de tecnologia, de know-how, do que a gente focar exclusivamente na exportação de hidrogênio. Imagina se a gente exporta o hidrogênio verde para a fabricação de aço, né, em algum outro local, e esse aço sai desse local verde e chega na Europa, né, numa condição melhor do que o nosso aço sendo produzido aqui, e não necessariamente com a nossa riqueza de energia. Então, eu como brasileiro espero que a gente aproveite esse momento, né, de ter esse privilégio de já ter uma matriz energética, né, principalmente elétrica, já muito limpa, acima de 85% já a nossa fonte de geração já é de zero emissão, para que a gente consiga atrair as empresas. E a gente está muito forte nisso lá, de aproveitar o nosso contexto de complexo industrial portuário. A gente está para anunciar a primeira planta de metanol, né, no complexo de Suape. Então é isso que a gente quer promover, que a cadeia de transição energética ela se instale, sem deixar de olhar para o combustível atual, né? A gente não pode ignorar o fato de a principal instalação dentro do complexo ser uma refinaria, e que está em processo de expansão. Então a gente é uma opção hoje para o combustível, né, do presente, né, do que a gente precisa e vai precisar por muito tempo ainda, mas sem deixar de olhar para as perspectivas e oportunidades que a gente tem para esse novo combustível, né? E o hidrogênio tem de todas as cores, né? O verde é o nirvana, é o melhor, mas tem várias outras que a gente pode capturar até com as próprias emissões do complexo
e essas oportunidades estão todas sendo olhadas pela gente. Ótimo, vamos conversar bastante sobre isso, Mário. Precisamos liberar o Dr. Guiô, apesar de que o tanto de conversa que a gente tem aqui ainda para ter, eu faço convite para que o senhor venha aqui novamente, mas só para os ouvintes entenderem, ele foi convocado pelo ministro para conversar. Não pode dar spoiler, não pode dar Não spoiler. pode dar spoiler, mas ele foi convocado pelo ministro e mesmo assim ele liberou um espaço aí, meia horinha para falar com a gente. Dr. Guiô, só tenho a agradecer. Já fica o convite para a gente conversar com mais calma sobre o Porto, porque ele é rico de todas as formas e essa questão do hidrogênio verde, em especial para a gente também, é interessantíssimo da gente conversar, tá? E Mário, deixa as suas considerações finais aí para o Dr. Guiô. Eu queria só, antes de passar a palavra para o Guiô, pegar carona exatamente nessa questão da transição energética, né, que ela pode ser efetivamente indutora, né, de toda uma questão que envolve o desenvolvimento socioeconômico, sobretudo na região Nordeste, né, e que efetivamente tem esse potencial, né, do sol e do vento, né, e nós não sermos um exportador de commodities, né, e apropriar um pouco ou muito, né, dessa vantagem competitiva e deixar isso no cluster, né? Ainda mais num cluster que tem essa vertente, né, de porto e indústria, né? E isso pode realmente fazer a diferença, né, Guiô? Eu acho que é muito legal quando a gente ouve você falando com essa visão, né, de, olha, a gente tem que gerar emprego, tem que gerar desenvolvimento, não pode ser trabalhar só commodity, mandar tudo isso para a Europa e depois ainda ter um produto concorrente. E a gente espera, né, e a gente tem visto isso nesse governo, né, que é uma política de neoindustrialização do país. O Brasil tem, ao longo do tempo, se desindustrializado, né, apesar do setor de serviços crescer muito, a indústria tem sofrido muito, a gente tem uma reforma tributária aí acontecendo, a gente espera que haja um alinhamento astral nesse sentido e desejar muito sucesso aí. Acho que isso pode ser transformador para o cluster e para a região como um todo. Isso é muito bacana, né? Não, e quando eu falei no início, né, o diferencial da posição que eu estou hoje, né, de ter que olhar para essa perspectiva, né, mais macro, de olhar muito para a questão social, né, isso é uma coisa que a governadora cobra bastante, e uma realidade que eu tive lá, nem todo mundo que mora no complexo de Suape quer ter trabalho formal, quer se qualificar para trabalhar na indústria no Porto, quer manter as suas atividades originárias, né? Então, e como que a gente faz toda essa onda de desenvolvimento atingir essas pessoas também? E quando a gente fala da pauta ESG, uma das nossas ambições lá é de ser um facilitador, um centralizador de ações de ESG. Imagina 83 empresas atuando de uma forma coordenada, né, no território onde causa suas externalidades, e é isso uma das missões que a gente tem. E a gente não pode deixar essa oportunidade passar, Mário, de realmente da transição energética ser uma grande oportunidade para que a gente, né, entre na onda da neoindustrialização. Tem a questão do power shoring também, que é um conceito que é justamente esse das empresas se realocarem, né, globalmente em locais onde tem energia limpa. A gente falou, a gente tem energia limpa, a gente tem a mão de obra barata, povo que quer trabalhar. Na geopolítica, a gente, né, é um país amigo, não é um país que tá se metendo em bronca. Então a gente tem tudo para aproveitar esse momento, né? Eu tenho convicção de que isso vai acontecer, e pessoas que estão, né, em cargos públicos têm essa missão, né, de tentar olhar para o todo e tentar gerar o que for de melhor para o país aí. Muito legal, muito bom. Sem dúvida. Mário Povia, muito obrigado mais uma vez, é sempre um prazer. Dr. Guiô, também obrigado. Já fica o convite para a gente ter mais um encontro, dessa vez com um pouco mais de calma, para a gente falar sobre o complexo portuário de Suape e também sobre Márcio Guiô, tá bom? Beleza. Você curta, se inscreva no canal, fica atento às nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.